E aí, meus amigos, não é que o Ibovespa está batendo recorde de pontos em termos nominais? Está lá nos 145 mil pontos. Mas será que esse crescimento é sustentável? Nesse vídeo eu vou explicar os motivos que podem segurar o Ibovespa ou não, deixar ele continuar crescendo aí em busca dos 200 mil pontos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like aí para não esquecer e bora pro vídeo. E é esse gráfico aqui, meus amigos, que está causando grande alvoroço no mercado. O Ibovespa está batendo aí os 146 mil pontos, está batendo o topo histórico, é um recorde, né? É claro que esse recorde é a nível nominal. Quando nós consideramos o crescimento do Ibovespa em termos de dólar, ou quando nós descontamos a inflação, o Ibovespa ainda está devendo um pouquinho para chegar no topo histórico, né? Tem que crescer um pouquinho mais, beleza? Meu amigo, o que manda na Bolsa de Valores, o que impacta realmente no preço do Ibovespa, no preço das ações brasileiras, né? Fazendo as ações subirem ou descerem, fazendo com que o Ibovespa busque aí as máximas históricas, ou os fundos históricos, você sabe o que é? É o fluxo do capital estrangeiro. É o dinheiro do gringo que manda na Bolsa brasileira. É isso, acabou, cara. Beleza? Agora, se você quer entender, se você quer saber se a Bolsa brasileira hoje ela é sustentável ou não, se ela vai buscar os 200 mil pontos, ou se ela vai voltar aí para os 120, para os 100 mil pontos, você tem que tentar entender quais são os aspectos que trazem capital estrangeiro para o Brasil, beleza? Vamos lá, eu vou citar 5 grandes motivos e ao final do vídeo eu vou dar a minha conclusão, vou dar a minha opinião se esse teste dos 145 mil pontos, se ele é sustentável ou não. Pessoal, nos últimos 20 anos aí, nós tivemos aí 3 grandes fluxos de alta no Ibovespa. Os anos de 2003 a 2007, né? Depois de 2016 a 2019 e de 2020 a 2021, né? Teve um voozinho de galinha aqui, né? E nesses anos, meus amigos, o capital estrangeiro ele foi responsável por mais de 50% do volume de negócios na B3, tá? Agora, em 2025, né? Se a gente for considerar aí janeiro a agosto, o saldo líquido de entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, ela atingiu a cifra de 24 bilhões de reais e praticamente zerou, né, a saída, né, negativa que a gente teve no ano de 2024. E agora, pessoal, no ano de 2025, né, se a gente for considerar o primeiro semestre, praticamente 59% de tudo que foi negociado na Bolsa de Valores brasileira é dinheiro de gringo. Esse gráfico, pessoal, ele mostra a participação dos investidores no volume financeiro da B3 de 2019 a 2025, né? Quando nós analisamos esse gráfico, o que dá para a gente perceber? A gente percebe que o investidor estrangeiro ele está ganhando espaço na Bolsa de Valores brasileira. Ele está amassando os investidores pessoa física, que é o verdinho, e ele está tirando espaço do investidor institucional brasileiro, tá? Em apenas 5 anos, o investidor estrangeiro saiu de 45% de participação na Bolsa brasileira e está chegando aí a praticamente 60%. Ele cresceu 15% em 5 anos, né? Então, a cada ano que passa, as pessoas físicas estão investindo menos na Bolsa de Valores e os investidores institucionais também estão perdendo espaço, tá? Analisando aqui também esses dados, pessoal, nós percebemos que aquele voozinho, né, de galinha da Bolsa Brasileira de 2021 e 2022, né, ele foi patrocinado pelo capital estrangeiro, tá, pessoal? Em 2020, 46% das movimentações era de capital estrangeiro, mas no ano aqui de 2021, no ano seguinte já pulou para 50% e depois em 2022 pulou para 55%. Então, assim, numa análise bem simplória, aquele crescimento de 2021 e 2022, ele foi patrocinado por dinheiro de gringo. É claro, né, pessoal, que o investidor pessoa física e o investidor institucional, o residente no Brasil, ele fica seduzido pela renda fixa, né, pagando aí 15%
ao ano, né? Já o investidor internacional, quando ele sai dos Estados Unidos, ele sai da Europa e vem para o Brasil, ele vem atrás do investimento de risco, das oportunidades da renda variável, né? Então o que nós vimos? É um acréscimo de investidores estrangeiros buscando o risco no Brasil, né? E uma diminuição do investidor brasileiro, né? Que está avesso ao risco e preferindo a renda fixa do que a renda variável. Por outro lado, pessoal, o que a gente percebe? Né? Que o dólar, quando ele está enfraquecido, ele favorece os países emergentes. Né? E o que nós temos hoje? Nós temos a questão do Trump, né? E o Trump, ele acredita que um dólar mais fraco, né, ele torna os produtos americanos mais competitivos, mais baratos no mercado internacional. E a ideia do Trump é muito simples. Ele quer um dólar mais fraco para impulsionar as exportações, para fomentar o emprego industrial, né? Nós vemos que hoje o que aconteceu nos Estados Unidos é que os Estados Unidos ele é uma nação que perdeu o status da industrialização, né? Ele terceirizou a industrialização para a China. E uma outra forma também, uma outra consequência imediata de um dólar mais fraco é a redução do déficit comercial. Então, pessoal, quando o dólar está fraco, o que acontece? Você tem um fluxo de capital do estrangeiro para os países emergentes, tá? Mas por que isso acontece? Acontece, pessoal, porque o capital ele quer a maior remuneração possível, né? Nesses momentos, a taxa de juros lá nos Estados Unidos provavelmente vai estar em níveis mais baixos. Então, o capital ele foge dos Estados Unidos e ele vai buscar uma remuneração maior. Ele vai em busca do risco, ok? Por outro lado, as empresas brasileiras, algumas empresas também são beneficiadas, tá? Em quais aspectos? Em primeiro lugar, em relação à remuneração da dívida. Aquelas empresas que têm, por exemplo, dívida em dólar, elas são muito beneficiadas porque vão pagar menos juros em reais, né? Algumas empresas também que têm grande parte dos seus insumos dolarizados, elas são muito beneficiadas também com uma diminuição com o enfraquecimento do dólar, né? Esses dois aspectos, é só você pensar na Gol, se você pensar na Azul. São empresas que têm dívidas em valores muito altos em dólar, né? E são empresas que têm a sua planilha de custo dolarizada. Então, com o dólar mais fraco, essas empresas conseguem oferir um plus, né? Um lucro adicional. Por outro lado, pessoal, algumas empresas do segmento de commodities também são beneficiadas, porque geralmente com o dólar mais fraco, a commodity dispara, o preço dessas commodities possuem valores mais elevados. E o Brasil, pessoal, como é que está nessa história toda, né? Em primeiro lugar, a inflação. A inflação está relativamente controlada. Para o ano de 2025, a previsão é que o PCA bata aí 4,8%, né? Só que o Brasil não cresce, cara. No primeiro semestre de 2025, o PIB brasileiro cresceu em 0,4%. No ano passado, né, a gente cresceu no mesmo período 1,4%. Então, o que acontece? Com uma taxa de crescimento pífia, né, do PIB de 0,4% e uma inflação aí relativamente controlada para nível de Brasil na faixa dos seus 4,8%, a tendência é que para o ano que vem nós tenhamos uma Selic aí na faixa de 12,25%. Que é bem inferior aos 15 pontos percentuais que tem hoje. Então já começa a mudar um pouquinho o equilíbrio do fluxo do capital no Brasil. Muitos investidores, pessoas físicas e institucional, já vão pensar assim, com a taxa de juros de 12,2%, eu topo correr o risco da renda variável. E aí o que vai acontecer? É dinheiro saindo da renda fixa e entrando na renda variável. Pessoal, o Bank of America fez um estudo novinho, agora de agosto de 2025. Esse estudo ele foi feito junto aos principais gestores de fundos dos Estados Unidos. E essa turma está muito otimista, né? Ela tem menos receio de recessão. E ela está com mais propensão à exposição ao risco das ações. E uma coisa que é unânime, pessoal, eles entendem que as ações americanas estão super valorizadas. Meus amigos, eu li esse relatório do Bank of America e fiz um resumão para vocês aqui. É bem interessante, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, 91% desses investidores acreditam que as ações dos Estados Unidos estão supervalorizadas. Isso é recorde histórico de percepção, tá, pessoal? 91% acredita que as ações estão supervalorizadas. Isso é um negócio assim
Eu tomei um susto com esse número, né? 41% dos investidores acreditam que as ações ligadas à IA estão em território de bolha, né? E o que acontece com bolha? Bolha se estoura, né, pessoal? As 7 magníficas, a Amazon, a Alphabet, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Tesla e a Meta são vistas como ações esticadas, né? Então, olha só essas 3 informações, né? E tem influenciador falando para você comprar ações nos Estados Unidos agora, né? A turma lá acha que a bolsa tá cara, né? 41% acha que a bolha da IA vai estourar, né? As 7 magníficas estão super valorizadas e agora que tu vai entrar, fica esperto, né, cara? Beleza? 29%, pessoal, acham que vai haver guerra comercial dos Estados Unidos com os outros países. Isso já foi pior, foi 38%, hoje está em 29%. O pessoal já percebeu aí que o Trump está desacelerando nesse quesito de guerra comercial. Menos com o Brasil, né? Beleza? 48%, pessoal, desses investidores têm exposição ao ouro com média de 2,2% de peso na carteira. Os caras investem em ouro, cara. Tu investe em ouro? Né? Ao menos na Aura 33, né? Eu já investi na Aura 33, mas eu fiquei com medo dela cair, eu vendi, né? Antes não tivesse vendido, perdi dinheiro. Tem que ter ouro, cara. Hoje, ouro é mais importante do que a ação americana, tá? E por outro lado, pessoal, 91% dos investidores não possuem criptomoedas, tá? A turma da criptomoeda fala que não tem como você ter uma carteira, né, sem ter criptomoeda. Balela, cara. Os grandes fundos dos Estados Unidos não possuem. Apenas 9% tem, nem 10%, cara. Então, fica esperto, cara. Toma cuidado, hein? Comprar criptomoeda e investir em ação dos Estados Unidos aí talvez seja uma receita para perder dinheiro, né? Beleza? Por outro lado, pessoal, 49% desses gestores, desses fundos, acreditam que os mercados emergentes estão subvalorizados. E aí que está o Brasil, tá? Com ação barata, né? E isso é verdade, a gente sabe disso, né? Hoje no Brasil existe aí pelo menos uma centena de ações que tem preço de tela com o mesmo valor da Covid. Existem inúmeras ações nesse sentido. É claro que tem ação que está com preço esticado, mas tem ação barata, cara. Empresa de ação boa, barata, beleza? Isso existe na B3, tá? E 37% desses gestores, desses fundos americanos, estão alocando capital mais do que o normal em ações do mercado emergente, né? Então aqui, pessoal, esse relatório do Bank of America, ele é muito claro, né? O capital tende a fluir dos Estados Unidos para os mercados emergentes. A bolsa lá está cara e a bolsa aqui está barata. E as commodities? Qual o impacto das commodities na bolsa brasileira? Então vamos lá. Pessoal, o peso das commodities na B3 está em torno de 30%. Só que quando você espreme o pano, mesmo espreme, vai cair 2 commodities, que é o petróleo e é o minério de ferro. Isso aí é mais ou menos responsável por algo em torno de 25%. Então 30% são todas as commodities. 25% seria petróleo e minério de ferro. Vamos lá, petróleo. Qual que é a tendência do petróleo para 2026? A tendência do Brent, do barril do petróleo para 2026 é algo em torno de $60, tá? Existe uma tendência de redução no preço do barril do petróleo. Por quê? Porque existe uma oferta global maior do que a demanda, né? Beleza? A questão dos carros, a eletrificação das frotas, a queda da demanda do carvão na geração de energia, né? Isso tudo tem diminuído, né, o preço das commodities de energia. E quando a gente fala energia, nesse caso, nós estamos falando de petróleo, carvão e gás natural. Por outro lado, pessoal, o que nós temos? Nós temos a questão do minério de ferro. No minério de ferro, nós temos uma tendência de estabilidade com um leve viés de queda. Hoje nós temos um minério de ferro que tem o preço variando em torno de $100, vai de 90 a $110, tá? Em torno de $100, mas o que nós temos é o seguinte, um cenário estável com uma tendência de médio e longo prazo de redução de demanda e de aumento de oferta de minério de ferro, principalmente em virtude aí da questão de Simandou, lá na África, vai ser uma grande mina que tem um teor de minério de ferro altíssimo. Eu vou fazer depois um vídeo só para falar sobre minério de ferro, tá? Então, em relação ao minério de ferro no Brasil,
no curto, médio e longo prazo, eu não acredito nem numa retomada no preço da commodity do minério de ferro e muito menos no petróleo, beleza? Além disso, pessoal, nós temos que avaliar sob o ponto de vista da estabilidade política e econômico-fiscal do Brasil, né? Em relação à questão política, não dá nem vontade de discutir, né? Eu acho que o que todos nós queríamos é ter um país em paz, né? Eu, enquanto investidor, eu não quero saber se quem está no governo é a esquerda ou é a direita. Eu quero um governante digno, um cara que consiga estimular a economia, né, e consiga dar tranquilidade para a gente trabalhar. É isso que importa, o resto é besteira, né? Sob o ponto de vista do equilíbrio fiscal, o Brasil não faz o seu para casa, né? E isso traz muita insegurança para todo o sistema, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes, né? A turma costuma dizer, Igor, o endividamento do Brasil é muito pouco, a gente deve 78% do PIB, né? A relação dívida PIB está em torno de 78%. O Japão é mais de 200, 215, 220%, e isso é normal na Europa, né? Só que, pessoal, no Brasil a taxa de juros é cara, né? É bem diferente você dever 2 vezes o seu PIB lá no Japão e pagar uma taxa de juros de 1, 2% ao ano. Agora, né, que antes era zero, né? No Brasil, você deve 70% do PIB, né? Mas você tem uma taxa de juros de 15%. Então, o custo para rolar a dívida no Brasil, ele asfixia, né, toda a gestão pública brasileira, né? O dinheiro que a gente gasta para rolar a dívida, ele é altíssimo e ele impede que o governo invista em setores estratégicos, na saúde, né, na educação, na segurança, na infraestrutura, naqueles setores que são de responsabilidade incontroversa do Estado, né? Então, no Brasil, falta segurança política e tem essa instabilidade fiscal. O Brasil não consegue fechar a conta, né? E a questão não é que o endividamento dele é alto, é que o custo de rolagem da dívida é muito alto. E ele não pode diminuir a taxa de juros de uma forma arbitrária, porque o risco Brasil é muito alto, senão ninguém vai querer investir aqui. Então, é uma balança de difícil equilíbrio, né? Então, meus amigos, qual será a minha opinião? O que vai acontecer com o Ibovespa? Ele vai subir, bater lá os 200 mil, ou vai descer por 120, por 120 mil pontos? Tu quer saber a minha opinião? Cara, mas é opinião de economista, né? Você já viu, né? Diz que 10 em cada 10 previsões de economistas dão errado, né? Mas beleza, vamos lá. Eu não sou tão economista assim, vamos lá. O que está acontecendo no Ibovespa hoje? É uma briga de forças, né? De uma queda de braço, né? De um lado você tem fatores que fomentam o crescimento do Ibovespa ao exponencial, ao infinito, né? E do outro lado você tem âncoras, né? Beleza? Vamos lá. Quais são os fatores que fomentam o crescimento do Ibovespa? Nós vimos que é a diminuição da taxa de juros, né? E agora está acontecendo uma conjunção, né? Existe uma tendência da taxa de juros no Brasil diminuir, né? E existe uma tendência da taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa também diminuir, né? Então, no Brasil, você vai ter uma troca de investidor que gosta da renda fixa, tirando o dinheiro da renda fixa e colocando o dinheiro na renda variável. E, por outro lado, nos Estados Unidos e na Europa, você vai ter dinheiro saindo, né, de um juros que está baixinho, baixinho e vindo para os países emergentes, aonde existe um potencial de ganho maior. E aí o Brasil desponta de uma forma muito forte, né? Por outro lado, nós temos também a questão de um dólar enfraquecido, né? E toda vez que o dólar está enfraquecido, né, o dinheiro tende a fugir dos Estados Unidos e a ir para os países emergentes. Então nós já temos aí duas fontes, dois vetores muito importantes, né, de fluxo de capital. Taxa de juros, né, baixa e dólar fraco. Por outro lado, o que nós temos nos Estados Unidos também? Ações supervalorizadas. Não sou eu que estou dizendo, né? É o Bank of America que fez um estudo com os maiores gestores dos Estados Unidos e 91% deles disseram que as ações americanas estão sobrevalorizadas, estão caras, estão supervalorizadas, né? E aí o que acontece? O cara vende a ação nos Estados Unidos e traz
dinheiro para o Brasil, dinheiro para os países emergentes, né? Então, esses três vetores, eles trazem fluxo de capital muito grande para o Brasil, fluxo de capital comprador, beleza? Mas nós temos duas âncoras, né? Que âncoras são essas, né? Em primeiro lugar, a instabilidade política, a instabilidade jurídica, né? O Brasil tem que parar de brigar com ele mesmo, né? Para nós, investidores, pessoal, pouco importa se o governo que está governando, quem está no poder, é de direita ou é de esquerda. Nós precisamos de tranquilidade para poder trabalhar. Só isso, cara, mais nada, né? Além disso, o Brasil precisa resolver essa questão do equilíbrio fiscal. Precisa resolver essa questão da dívida pública, né? Essa rolagem que é muito cara da dívida. Nós precisamos diminuir a taxa de juros, fomentar o nosso crescimento, desasfixiar as empresas brasileiras que estão endividadas. É isso que nós temos que fazer. E esse para casa é muito difícil, né? Por outro lado, pessoal, algo que segura o Brasil hoje, né, é as commodities, né? Nós temos na nossa B3 inúmeras empresas, né, que comercializam commodities. Só que quando você espreme o pano, espreme, fica minério de ferro e petróleo. Fica Vale e Petrobras. Beleza, tem as empresas júniores, as petroleiras júniores, e tem a CSN Mineração, existem outras mineradoras. Mas no fritar dos ovos aí, o que sobra é petróleo e minério de ferro. Essas duas commodities, pessoal, para 2025, 26, 27, quiçá 2028, não existe tendência de elevação de preço. Se o Brent do petróleo ficar entre 65 e 70, 75, cara, tá ótimo, tá ótimo. Se o preço do minério continuar oscilando em torno dos 100, de 90 a 110, tá ótimo, tá? E eu acredito que isso não vai acontecer, tá, pessoal? O petróleo vai dar um beijinho lá nos 60, com certeza, nos 60, 65. E o minério de ferro, a tendência é descer aí, beirar os 90, sair da faixa de 100 a 110 e ficar na faixa de 90 a 100 dólares a tonelada, né? E isso é uma âncora hoje para o Brasil, né? Não espere crescimento de Vale e Petrobras destravado em função do preço das commodities. Essa é a minha avaliação. Então, uma queda de braço. De um lado, você tem fatores que trazem capital, né? Que é a taxa de juros, o dólar fraco e as ações americanas caras. Do outro lado, você tem a questão política, a questão fiscal, a questão jurídica, né? E você tem essa questão das commodities. É uma briga de braço muito forte. E aí, quem vence nessa briga de braço? Qual a sua opinião? Já coloca aí nos comentários. A minha opinião é a seguinte. Eu acredito, pessoal, que a gente vai ficar encaixotado, tá? A gente vai ficar entre aí os 120 e os 150, 160 mil pontos. Eu diria 120 e 160 mil pontos. Vai ter umas alfinetadas lá, umas agulhadas de repente para cima ou para baixo, mas a gente vai ficar encaixotado nessa faixa entre os 120 e os 160 mil pontos em 2025 e 2026. Ou seja, nós vamos andar de lado. Nós temos grandes motivos para trazer capital aqui, né? Para trazer capital para a Bolsa, nós temos grandes motivos. Mas o Brasil, cara, o Brasil joga contra ele mesmo, né? E essa questão do desequilíbrio fiscal, da instabilidade política, da falta de segurança jurídica, né? Essa questão das commodities são muito fortes para o Brasil. A gente não pode desprezar o preço das commodities, o impacto das commodities na B3. É 25%. Vale e Petrobras é 25% da bolsa, né? E se essas empresas não destravam, não andam, elas funcionam como âncora na B3, beleza? Tem outros setores que são importantes, mas assim, é muito difícil você ter uma B3 despontando de uma forma muito forte com Vale e Petrobras travadas, tá? Então, por isso, eu entendo, né? E é entendimento de economista, então aí já está... se eu errar, já tenho perdão de todo mundo, inclusive, né, seus. A minha visão é que as ações, a B3 vai ficar andando de lado aí nos próximos anos, 25, 26, né?
Não acredito de forma alguma que ela vai buscar os 200 mil pontos. Mas não vai cair para 100, né? Vai ficar encaixotadinha aí. Beleza? E aí, meus amigos, vocês gostaram desse vídeo? Foi um vídeo diferente, né? Geralmente eu faço análise de empresa, hoje eu fiz uma análise de mercado, né? Uma análise mais macro. Beleza? Gostou? Deixa os seus comentários. Não gostou? Não fica com raiva, tá? Beleza? Me perdoe, essa é somente a minha opinião. Não vale nada, é só a minha opinião. Combinado? Muito obrigado, um beijo a todos, bons investimentos, bons estudos e principalmente fiquem com Deus.